salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, resenheiro, conversador, boleiro. E hoje eu vou ter a presença aqui de um grande artista. Tô até meio nervoso, vou te confessar uma coisa, mas antes de apresentar aqui nosso brilhante convidado, ilustríssimo, eu estava com a vontade. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia conversar com esse cara. Então, eu vou realizar um sonho assim. Vou até dar uma tietada aqui, vou dar uma boleirada e você vai perceber. Mas antes de passar a bola para ele, quero perguntar se você já está inscrito no nosso YouTube. Então, se você não está inscrito, se inscreva aqui no YouTube. Pega esse conteúdo, compartilha com geral. Não deixe de se inscrever também no nosso Instagram, que é o @SóResenhaPodcast. Do nosso TikTok, que é o Podcast Só Resenha. O Instagram é @SóResenhaPodcast e o TikTok é Podcast Só Resenha. E tem também o Facebook. O Facebook não tem podcast, é só resenha. Só resenha, beleza? Porque lá você vê os cortes, tem uma noção de como está o programa. Cai aqui no programa cheio e vê o programa na íntegra aqui no YouTube, tá legal? Então, vou passar a bola aqui pro meu convidado, Tony Garrido. Cara, que prazer. Eu nunca imaginei que eu ia bater um papo contigo, cara. Por que não, cara? A gente gosta de resenha, né? É a coisa mais natural do mundo a gente se encontrar em algum momento. Verdade, assim, verdade. O nome resenha já me diz muito, né? Provavelmente você também gosta da mesma coisa que eu, que é pelada. Quer dizer, a gente gosta de futebol. De futebol, de muito, tudo, futebol. Quem gosta de resenha é porque gosta de futebol. Vem daí, Mas quem gosta de futebol gosta de pelada, né? Não tem jeito. É a nossa forma de estar mais próximo ali dos nossos ídolos, né? É muito engraçado isso, que a pelada que eu jogo já tem mais de 30 anos. A pelada do Carlinhos Cortázio. Conhece o Carlinhos Cortázio? Um cara incrível. Essa pelada já tem 35 anos, eu jogo há 30 anos. Claudinho jogava lá, do Claudinho de Bochecha, uma galera querida, assim. Mas é uma pelada e uma resenha de... o Carlinhos já é uma pessoa madura. Então, muitos ex-jogadores que pararam de jogar bola foram jogando a bola lá no Cortázio. Então, é uma pelada de boleiros e que aceitam perebas como eu, sabe assim? Sonhadores como eu. Você sendo modesto que você joga bem. Não, mas é impressionante, né? Como é que quando você está perto deles... de verdade, mesmo eles fora já dos gramados, assim, oficialmente, mas como a gente aprende, como eu melhorei, como eu era horrível e agora eu sou só ruim, depois de 30 anos. Mas, assim, você fica vendo os caras jogando bola, é de uma alegria, porque o que eles faziam ali no gramado grandão, eles continuam fazendo ali curtinho. Até porque cada um deixa o outro jogar, deixa o lençol, deixa a caneta, deixa o golaço do meio campo, deixa tudo, porque é isso, a gente vai na pelada para ver esses caras fazerem isso. Quem joga lá? Nélio joga lá. Ah, Nélio. Donizete joga lá. Já veio aqui, Donizete. Doni Pantera. Assim, o Dal, Adalberto, quando ainda estava aqui, estava cuidando da carreira dos filhos, estava sempre lá. Tem muita gente, muita gente. Eu vou pirar aqui porque tem muita gente. E só craque, ex-craque, muito craque. Davi. Hugo, sabe o Hugo que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, jogou o Hugo, está lá jogando. Então, assim, é maravilhoso ver. E, assim, na realidade, é a realização do nosso sonho, porque os caras permitem que a gente jogue bola com eles. E aí, quando você para conversar um dia, eles falam assim, pô, cara, tu não sabe como eu estou feliz de você jogar essa pelada aqui, porque eu sou teu fã. Eu falo, pá, deixa de ser maluco. Eu sou teu fã, tá maluco. É muito bom. Pelada é muito bom. Cara, um dos motivos, assim, de eu querer trocar uma ideia contigo, bater um papo com você, é que eu acho você um cara, assim, uma energia muito boa, contagiante, tem um cara expansivo, comunicativo, elétrico. De onde vem isso, cara? Eu acho que é opção. Talvez seja uma opção de vida. Eu tive bons mentores, boas mentoras, na realidade. Minha mentoria foi toda feminina, foi toda feita por mulheres, assim, mulheres muito positivas, muito fortes, muito íntegras, e que da minha mãe veio uma coisa muito forte. A minha mãe era um anjo, muito calma, muito carinhosa, muito gentil. Então, eu acho que da minha mãe vem o entendimento do carinho, da gentileza. Minha mãe é realmente uma pessoa muito diferenciada, é muito delicada, muito gostosa, muito doce. E eu fui criado por uma mulher que era muito forte. Era o oposto da minha mãe nesse sentido. A minha mãe era doce e frágil, essa era forte e direta. E eu peguei as duas coisas, eu acho, das duas.
E engraçado que a minha consanguinidade vem dessa leve e muito leve, muito delicada. Eu acabei sendo moldado mais pela outra, que não é consanguíneo. Você vê como é que é a loucura da convivência, né? Eu tenho esse amor dentro de mim, que também foi cultivado por essa outra mãe maravilhosa, mais forte, mas que pregava o amor. Mas a docilidade está em mim. Mas como eu fui criado por uma outra pessoa que era muito mais... que falava para mim o seguinte: para você vencer na vida, você precisa ter duas coisas. Você precisa ter... Como eu não tenho dinheiro, não tenho herança para te dar, não tenho nada, você não vai ter nada. Mas você tem duas coisas que vão te levar para a vida à frente, que é coração bom e um espírito forte. Se você tiver um espírito forte, nada vai te derrubar. O teu coração bom vai te derrubar, mas o teu espírito forte vai segurar você sempre. Então, tem um espírito forte. Ela me deixou isso, eu acho que assim, fica a lição de que a vida é coletiva, a vida é compartilhada, você não vive sozinho, você depende de outros. Outros dependem de você, e esse é o sentido da vida. Mas tem um espírito forte. Então, amizade, amor, abraço e tal, mas espírito forte. Às vezes, a pessoa que me trouxe aqui hoje, que é minha empresária, às vezes, ela vê meu espírito forte. Ah, é? Aliás, queria mandar um abraço para ela, agradecer, porque ela fez fez ela o vê caminho. meu espírito bravo, é diferente do espírito forte. Não, eu queria agradecer a Geisa que está aqui com a gente, porque ela fez a ponte para trazer aqui, realizar um sonho que é poder bater esse papo contigo. Agora, eu vi em algum lugar você falando que na infância você era um cara tímido, né? Como é que você sai desse cara tímido para esse cara assim, com essa energia, extrovertido, com essa comunicação? Então, eu era um coelhinho com a minha mãe. Eu saí dos braços da minha mãe assim com 5 anos. Até os 5 anos era um coelhinho mesmo, um bichinho muito querido por ela. Tinha 3 irmãs mais velhas que eu, que cuidavam de mim. Com todo o amor do mundo, eu era o único irmão, filho homem da casa da minha mãe. O sonho da minha mãe, depois de ter 5 filhos, ela não tinha tido filho homem nenhum. Por isso que meu nome é Antônio Bento, que ela fez promessa para Antônio, para Santo Antônio e para São Bento. E botou Antônio Bento, porque eu nasci ali já no final da carruagem. Então, esse menino era mais tímido, era mais, né? E aí eu fui para uma outra realidade de vida, que eu já falei bastante dessa história, que é um outro universo, Eu morava numa comunidade da Zona Oeste, que tinha acabado de ser criada, a Vila Kennedy, VK, que eu amo, aliás. Um beijo para todo mundo que estiver assistindo da VK, ou de Bangu, ou dali da área, porque tem umas diferenças ali, umas divisões para mim. É quase Bangu? É Bangu ou é quase Bangu? Não, é Vila Kennedy. É Vila Kennedy. É Vila Kennedy, é VK. Porque quando nasceu, já nasceu Vila Kennedy. Ah, entendi. Era próximo ali de Bangu, como é próximo também. Eu, por exemplo, nasci em Realengo. Tá. As pessoas que nasceram ali na Vila Kennedy, muitos nasceram no Olivério Kremer, ou então na SASE, que tinha ali em Realengo, que era o lugar mais próximo de onde a gente nascia. Mas mesmo tendo nascido em Realengo, eu sou uma cria da VK, da Vila Kennedy. A gente, né, eu estava lá desde muito cedo, desde muito pequeno, e eu saí para uma outra realidade, fui para Copacabana, né? Um menino preto que sai da comunidade que acabou de ser criado e vai para Copacabana num universo bem mais radical, bem mais violento. Eu era filho da empregada e morava ali numa família que estava me criando. Então, isso fez com que esse menino tímido começasse... Essa mulher que eu te falei, que é muito forte, Ofélia, minha mãe querida, amada, ela me ensinou a isso. Olha, tá na luta aqui, irmão. Tá desde 5 anos de idade, tá nessa luta aqui. Aqui é Zona Sul, é racista, tem problemas, é sectária, ela vê pela cor, ela vê pelo dinheiro, ela vê pelas coisas. E você está crescendo aqui. Aqui tem recursos, tem um montão de coisas. Tem cinema, tem teatro, tem biblioteca, tem papapá, mas também tem essas porcarias todas. E você é um menino que está vindo de lá, sua mãe é empregada. Então, se vira. Essa mudança me fez pegar uma casca, mas não é uma casca guerreira, não. Só uma casca de entendimento que realmente aconteceu. O universo na Vila Kennedy era um, o universo em Copacabana era outro, completamente diferente. Eu tinha que entender aqueles dois universos criança. Mas foi bom. Estou aqui conversando com você hoje por causa disso. Aí vou dar uma viajada agora, porque assim, daqui a pouco a gente vai falar de um cara que é um amigo nosso em comum, chamado Márcio Libar, que já esteve aqui. Meu amigo já esteve aqui, já gravou. Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. E aí, assim, eu fiz a oficina dele, e aí eu entendi essa coisa de ir em lugares, né? E Você fez qual oficina do Márcio? Eu fiz Descubra o seu palhaço? O Circo do Palhaço, o Grande Circo do Messias Loial. Para descobrir o seu? O seu, Que coisa maluca esse negócio. Em 2014. Você vai contar para as pessoas o que é isso?
Eu posso explicar depois. É bem interessante. É muito interessante. É muito importante Ele elas veio saberem. aqui, a gente ficou 1h30 falando sobre isso. Mas assim, o meu resumo disso... Dá o teu resumo, vai. Que eu nunca estive diante de alguém que participou de um paspalho. Dessa mesma... O Messier, né? Do Foi Messier, vítima do Messier. Fui vítima do Messier. Eu nunca conheci ninguém que tenha sido vítima do Messier, mas assim, eu sou uma vítima muito, muito agradecida. O Messier, já falei isso em algum lugar, não sei, mas o Messier salvou a minha vida. É mesmo? Vamos lá, diz aí, qual foi a sua experiência lá com o Messier? Eu fiquei curioso. Conta primeiro como é que ele salvou a tua vida. Então, para contar primeiro para a galera o que é essa história, eu vou tentar resumir, você, se eu estiver errado, você vai corrigindo, vai. Até porque a experiência pode ter sido diferente. Esse encontro, esse cientista do comportamento, vamos dizer assim, ele tem por formação o teatro e a palhaçaria, o clown. Ele é um estudioso profundo da palhaçaria e do clown, que são duas linhas diferentes, mas estamos falando da mesma coisa, que é a base do teatro, a base da interpretação. O clown começa sem palavras, mímica, sorrisos. Tal. Então, isso é lá atrás, isso é antes do texto. Antes do texto, tinha as trupes que viajavam com suas carruagens de cidade em cidade, apresentando um espetáculo que muitas das vezes era de bonecos, era de também, né, Capitão Tornado, né, viagem. O pessoal pode acessar a Viagem do Capitão Tornado, que é maravilhoso para entender o início do teatro no mundo. E esse cara é um especialista nas sensações, no que aparece no rosto. E ele também fez palhaçaria, que é nada mais, nada menos do que esse curso a gente aprende que todo mundo tem um palhaço. Quem é o palhaço? O palhaço é aquele cara que está preparado para o fracasso. Ele se apresenta a você diante do fracasso, sem medo do fracasso. Ele vai entregar uma flor para a amada, uma flor murcha. Ele vai tentar dar um abraço na amada, ele tropeça e cai. Ele tenta levantar, cai de novo. Ele aceita a vulnerabilidade dele e aprende com a vulnerabilidade dele. E as pessoas riem dele o tempo todo. Ele é triste, ele é alegre? Não sei, ele é um corajoso, ele é um herói, ele é um guerreiro. Então, assim, todo mundo tem um palhaço. Mas quando é que você usa o palhaço? Você tem o controle desse palhaço? Não. Eu não tinha o controle desse palhaço. O teu palhaço, ele tem nome, ele tem idade, ele tem cara, ele tem voz, ele tem expressão. Todo mundo tem um palhaço, tem expressão. Quando é que a gente usa o palhaço? Vocês vão lembrar, sem querer você vai usar o palhaço, sabe como? Por exemplo, vou dar um exemplo muito radical, muito ruim, inclusive. Alguém que perde um ente muito querido. E aí você vai no enterro dessa pessoa, desse ente querido, e tem lá a pessoa recebendo você. Já viu umas pessoas que falam, oi, tudo bem, tá tudo bem, vamos nessa, aconteceu, não sei o quê, tá. Não é ela. Tem um palhaço que ela colocou, porque ela não aguentaria aquela dor, de jeito nenhum. Então, o palhaço serve muito para isso, para o teu fracasso, para o teu momento ruim de fracasso, para você não aguentaria. Você não tem estrutura, mas o teu palhaço aguenta esse insucesso, essa tristeza, esse momento. E a coisa mais doida, quando é que você ri do palhaço? Quando ele se fode. E aí você descobre que o ser humano é assim. Você ri da pessoa que está passando na rua, que tropeça, que você fala... Porra, ela deu uma topada, ela quase se fudeu. Você ri daquilo. A gente se descobre muito nisso. Então, ele ensina pra gente a descobrir esse palhaço. E ensina a gente a rir de si. Rir de si. Mesmo que você não consiga, o teu palhaço vai... Não sei se o palhaço vai rir também. O palhaço talvez chore, a gente não vai saber disso. Cada um tem um palhaço que tem. Né? Talvez o teu palhaço chegue em casa e te chama, chore. Mas ele ali cumpriu o papel dele. Ele é o cara. Ou ela é o cara. Ou ela é a moça. Ou ela é a mulher. Sei lá o que é, mas palhaço é palhaço. E ali, por que eu estou te falando que ele me salvou? Porque eu nunca tinha ativado o meu palhaço para apertar meu botão vermelho. E eu fiquei com o botão vermelho acionado muitos anos. Eu só fui acionar esse botão vermelho depois de 30 anos, quando eu fiz esse trabalho, que era um trabalho para o Orfeu. Eu estava me trabalhando para fazer o Orfeu. E uma das coisas que eu fiz foi esse trabalho de descobrir esse palhaço. O trabalho foi com uma fonoaudióloga maravilhosa, que me socou tanto, ela me bateu tanto para tirar o que eu tinha de mim, para esvaziar e o Orfeu entrar, que eu até hoje agradeço o trabalho violento
de terapia que ela fez comigo. Na realidade, eu estava ali só buscando personagem, mas ela entrou tanto. Glorinha Boyd Miller. Ela deve ter seus 90 anos agora, deve estar linda, ensinando a muita gente, porque ela é muito professora. Ela foi... ela trabalhou com o Pelé. Assim como... Eu trouxe o Hélio Viana aqui, que foi empresário do Pelé, foi sócio do Pelé, e quando o Pelé parou de jogar, que ele migrou para empresarial, o Pelé precisou ter um banho de loja, de fala, de tudo, de grife. Sim. Inclusive, ele fez um trabalho com ela, para poder se comunicar melhor. Coaching, E tal. seria um coaching, ela iniciou tudo isso, né? Que bom, vamos preparar você para o que você vai fazer agora, né? Porque antes você jogava bola, precisava da perna, da rapidez de raciocínio e de gols. Agora você precisa de outra coisa. Ela foi muito legal comigo, ela foi muito íntima, ela não pediu licença, entrou. Então, esses dois entraram num processo, um processo muito forte, que eu nunca repeti isso na minha vida. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a única vez que eu me dediquei à psicoterapia na minha vida foi por causa de personagem. E pro Orfeu foi tudo junto. Fazer o Orfeu foi uma libertação para mim, porque eu conheci a Glorinha e o Márcio, que, no caso, os dois me pressionaram tanto, me fizeram tanto tirar uma trava que tinha ali, que o Márcio foi o que espremeu finalmente um negócio que tinha. Que ele chegou atrás de mim num daqueles exercícios que a gente estava fazendo para poder receber esse palhaço, entender esse palhaço. Eu já estava assim num exercício de concentração, de corpo. Ele fez Messier, que é o personagem Messier. muito sério, muito impressionante. Você está ali fazendo negócio com ele, você sabe que é o Márcio e você acredita absolutamente na seriedade, na maldade e também na inteligência do Messier, ao ponto de você entregar tudo para ele ali. Você entregou tudo para ele? Entreguei. Impressionante, né? Você fez o jogo dos representantes? Não me lembro essas coisas, porque eu acho que eu estava preparado naquele dia, naquele momento. Agora eu acho que eu não estou preparado. Eu tenho que preparar de novo para uma nova fase. Passou 25 anos disso. É porque o jogo do representante é onde ele desmonta as pessoas. As pessoas têm suas cascas, né, suas máscaras, seus personagens. Iconoclastia pura. E ele fala assim, as pessoas vão caminhando, ele fala, agora para quem... Aí dá um exemplo assim, quem já xingou alguém na vida, quem já chorou, quem já pensou em dar uma porrada em alguém, quem já pensou em se matar, uma série de coisas. E as pessoas vão parando. E quando elas parando, elas começam a se aceitar. Então, assim, é uma experiência imersiva de aceitação. Você não tem como mentir pra você Pra você aceitar o merda que tu é. Porque, assim, se tiver uma enchente na tua casa, acabou, você só vai embora com você. Você é a roupa que tiver em você. Roupa pro teu corpo. Você não vai embora com mais nada. Então, esse é você. Ah, teu diploma, tuas roupas, tua mala de grife, tua bolsa, teu celular. Esquece. Isso vai ficar. Só vai você. Então, você tem que lidar com você o tempo todo. É isso que ele ensina. Com as tuas vulnerabilidades, com os teus medos, com as tuas máscaras. O tempo todo você fica numa marra danada. A gente não pode dar muito spoiler, eu acho, do que acontece, mas já que você tocou nesse assunto, que eu acho que dá para falar sobre isso, quando ele pergunta várias coisas triviais e normais, que quase todo mundo faz, de repente ele começa a entrar numa seara mais tenebrosa. E aí ele vai entrando em searas mais tenebrosas, até que chega uma hora que ele pergunta com maior naturalidade, quem já pensou em se matar? As pessoas param. E as outras continuam andando. Quem já tentou se matar? Aí as pessoas andam, quem já tentou se matar? E quem já fez não sei o quê? Quem já dormiu com pessoa do mesmo sexo? Verdade que você jamais poderia dizer, e que ali, com outras pessoas, que tu nunca tá viu. Nem aí. E você, nessa você vai realmente se entendendo, se aceitando e parando de se esconder. Esse é um dos processos para chegar lá naquele ponto final. Aí eu já estou lá na frente, onde já passando por tudo isso, já está entrando já está entendendo uma outra dimensão da tua própria existência. E aí, de repente, ele chegou para mim, nesse momento de intimidade, já no segundo dia, são 2 dias, 3 dias. No segundo dia, ele chega para mim, quando eu estou no meio do exercício super concentrado, ele chega atrás de mim, bota a mão no meu ombro e faz uma coisa que o Cacá Diegues também faz quando está te dirigindo, que eu acho que é maravilhoso, que todo diretor devia pensar nisso. A hora de dirigir esse ator, quando você quiser alguma coisa dele, vai no ouvido dele, no set, onde ele está, deixa ele parado, vai no ouvido dele, fala baixo com ele, fala perto dele, baixinho dele, no ouvido dele, pega no ombro dele, dá um abraço nele e fala justinho, você vai conseguir tudo.
tudo. Porque você não cortou a concentração desse ator, você não está julgando esse ator. É como se você estivesse parando o tempo dele e só para tudo e só colocando umas coisinhas a mais. Ele está aceitando tudo, ele está aberto, ele está vibrando, está pulsando. Se você para e fala, não é nada disso, que errou... Beleza, também é um método, tem que ser assim. A gente tem que ficar com mamãezinha toda hora, mas esse método é muito carinhoso. Enfim, o Márcio chega para mim nesse exato momento e fala 2 frases para mim, no meu ouvido, encostando assim perto. Eu fazendo um exercício, chega por trás e fala assim, do nada. A culpa não é sua. A culpa nunca foi sua. Você não tem culpa disso. Cara, quando ele falou isso, eu lembro que eu fiquei assim, eu comecei a... Meus músculos todos do corpo tremendo ao mesmo tempo, como se eu estivesse fazendo uma acupuntura. Eu tenho uma reação muito forte à acupuntura. A musculatura começa a suar, eu começo a suar, o corpo, o músculo começa a perder o controle. Eu comecei a ficar assim, só que eu fiquei 2 horas assim, em posição fetal. Só líquidos escorriam de mim, chorando o tempo todo, sem choro necessário, mas o tempo todo escorrendo, posição quase fetal, e suando o corpo inteiro, meu corpo e meus músculos, fazendo assim, com 2 palavras de comando que ele deu, 2 frases de comando. A culpa nunca foi sua, você não tem culpa disso. Tirou 30 anos de uma história que eu nunca tinha acessado, nunca tinha apertado o botão vermelho, e eu só esperava que alguém falasse para mim, cara, pô, você colaborou com tudo isso. Tudo que aconteceu, tudo que aconteceu até agora. Cara, você foi um plano das pessoas. Eu entendi ali, eu sou um plano das pessoas, eu colaborei com esse plano. E eu agradeço muito, sendo o plano das pessoas, hoje eu agradeço pra caramba. As pessoas foram muito leais, foram muito justas, elas foram muito superiores, elas se superaram muito para ter esse compromisso comigo. Não precisavam ter esse compromisso comigo, de fazer alguma coisa por mim, de fazer alguma coisa comigo. Aí, nesse tempo, eu entendi realmente, inclusive uma das coisas que eu faço hoje é falar sobre isso, né? Sobre coletividade e superação e coletividade. É uma coisa que eu faço palestra sobre isso. No final das contas, meus trabalhos todos foram... Eu fiz como universidade educação física, fisioterapia e sou um músico. Trabalhei sempre com banda, sempre com gente. Tudo que aconteceu na minha vida, alguém me ajudou, alguém me empurrou, alguém me apoiou, alguém falou para mim, não vai. Alguém falou, vai, mas eu tô aqui. Nunca fui sozinho, nunca fiz nada sozinho. Chegou uma hora que eu tive que escolher mas todas as escolhas que eu fiz, nunca eu estava sozinho. Fiz uma escolha, agora a Geisa está comigo. Não sei o quê. É sempre alguém que... Metade do que eu consigo é o esforço, meu esforço e minha sorte, minha luz. Outra metade é alguém comigo me ajudando, me empurrando. Então, o Márcio sedimentou isso e me livrou. Isso foi com 30 anos. Agora eu tenho 58. Vou fazer agora. Tem 28 anos que ele me tirou um colete à prova de balas, pesadão, que já estava pesando. Foi em que ano isso? 90 e... Isso foi 2000. O filme saiu em 2001, 99 e 2000. Ele cria, era a Nobre Arte do Palhaço, eu acho, no início, era a Nobre Arte do Palhaço. Ele começou fazendo só para artista. Depois, ele começou o quê? Fazendo só para artista. Depois que ele abriu. Não, o negócio dele agora está um negócio assim, vertical. E aí, todas as vezes eu penso nisso, eu falo, vejo, né, o Márcio foi para outro lugar. Aquilo que era pequeno, sazonal, cuidadosos para... Está em empresas hoje. Gigante. Explodiu. É uma ideologia e ele faz isso com muitos lugares. Então, o pessoal quiser saber, eu acho importantíssimo Márcio Libar, né? Se coloca aí na... Não, assim, eu fiz, amigos meus fizeram, eu fiz, e aquela reação em cadeia. Minha irmã fez, meu ex-sócio fez, minha sobrinha fez, aí meu amigo levou os amigos, assim, aqueles cursos que você vai e, indica alguém, a turma seguinte já garantida com o cara que tu indicou. Não, e tem a Libarzinha, né? Libarzinha a Gil, a filha dele? Feríssima, uma menina Juliana, linda, maravilhosa. Incrível, que tem o mesmo espírito dele, a continuação. A continuação dele. Não é a continuação dele, porque ela é ela. Gil é Gil. E ela é filha de um cara incrível que trouxe uma metodologia incrível. Eu não sei nem se ela faz palhaçaria também, eu não sei o quê, mas ela potencializou muito ele. Ela ajudou muito no business dele.
eu evoluo e cresço com meus pais. Aquela música do D2, né? Acho que fui bem patético fazendo, porque não é isso. O flow não é esse, mas é isso. A gente está falando só, quero lembrar do verbo, que é o pai evoluiu muito com a filha ali, nesse caso também. Aquilo me ajudou muito também. Assim, ter estado com ele, ter convivido com ele, ter feito parte da oficina dele. Que se procurou por quê? Porque, vamos lá, eu já tinha... Um grande amigo meu já tinha feito, Marco Palito, um grande amigo meu. Ele tinha feito e ele me falou sobre a oficina do Libar. E, curiosamente, eu tinha conhecido o Libar alguns meses antes. Estava com esse meu amigo no shopping. Ele estava lá, eu falei, pô... E ele me chamou a atenção, aquela figura, pô, inteligente, elétrica... E, porra, ele não parava de falar, e bem articulado. Eu falei, pô, uma figura interessante, pô, maluco inteligente pra cacete, articulado. Achei um personagem maneiro. Eu falei, pô, esse cara é inteligente, esse cara é interessante. Aí, um tempo depois, ele falou assim, pô, eu fiz a oficina com aquele cara, e na oficina tem isso. Ele mediou ali o spoiler, né? Eu falei, pô, cara, legal. E nessa época também, eu já estudava muito questão de budismo. A coisa de acessar inconsciente, de ativação de lei da atração. Eu já estava numa vibe dessa, assim, me espiritualizando nesse lugar. Eu tenho... Embora eu passei por todas as religiões, eu tenho Deus, mas não tenho religião nenhuma, mas eu passei por tudo. Você tá com um negócio de Ho'oponopono, é isso? Não, é um texto budista, um Japamala. Japamala, que é o que é usado no Ho'oponopono, que é igual. Tem aqui também, ó, Jesus. Estou quase com Japamala aqui, também estou com um tercinho maneiro, que é sempre bom, ao mesmo tempo que eu estou com Ogum Inhansã. Assim, é uma loucura, né? Não sei eu se sou você filho de tem Inhansã. não sei se você tem essa loucura toda. Eu tenho Jesus Cristo junto, vindo, fui coroinha e tudo, fiz primeira comunhão, fiz encontro de jovens e tal, mas a minha família inteira, eu nasci dentro de um terreiro, fui criado dentro de um terreiro de candomblé. Todas as minhas irmãs são raspadas no santo. Minha mãe me informou muito tempo depois que ela conhecia meu pai cambonando. Saca o que é cambonar, né? Ou seja, ele era não do candomblé, ele era da Umbanda e era um chefe de uma cultura ali de Umbanda. Não é um pai de santo, porque o pai de santo, para mim, pelos os que eu conheço, são do candomblé, fazem os barcos, seus filhos de santo e as histórias todas legais. A Umbanda também respeito muito, mas eu não sei muito das regras da Umbanda, mas ele era um umbandista e... Mãe, como é que a senhora conheceu meu pai? Ah, meu filho, seu pai ia fazer lá um terreiro, estava lá no terreiro, e um dia estava precisando, chamou umas pessoas para fazer um apoio. Eu falei, não estou fazendo nada, eu vou. E aí eu comecei a cambonar para ele. Cambonar é dar apoio ali das coisas ali, ficar ali do lado do Pai de Santo. Não só do Pai de Santo, né? Mas de qualquer médio quando ele está virado, né? Quando ele está com a entidade. Você auxilia ali. Mas eu não entendo nada também. De onde é que a minha mãe foi cambonar, mano? Ela veio de São João del Rei, super religiosa, assim, até hoje, ia para a igreja. Mas entrou numa de cambonar. Resumindo, só foi cambonar para ter nós 4. Porque nessa história ela teve 4 filhos com meu pai, que eu não conheço, tá? Eu não conheço meu pai, olha que louco. Tem 4 filhos, são 3 irmãs, mais eu e mais outras 2 que ele criou ali, estava perto. Mas exatamente quando eu nasci, teve uma história deles que se separaram, assim, numa história, num dia histórico na Vila Kennedy, todo mundo... Ainda gerações antigas ainda comentam que foi uma briga histórica que começou na feira, não sei o que, tá? É um filme, né? Um filme. Mas aí o que acontece? Eu nasci, eu tinha 6 meses, sei lá, era uma época que não tinha fotografias. Eu tenho da infância, pelo menos nessa infância na comunidade, ali a gente não tinha nem recurso nenhum. Tinha aqueles monóculos que você fazia aquela foto de botinha com a tua mãe. Aí tem umas fotos de monóculo. Mas a gente não tem quase registro fotográfico. Então, acredite se quiser, eu não tenho nem o retrato falado do meu pai, cara. É mesmo? Eu não tenho a imagem do meu pai, eu não sei. Eu só sei a imagem da minha mãe. Então, é como se eu, quando fosse calcular, eu sou parecido com quem? Quando todo mundo faz esse meio do caminho, né, de equilibrar. O que eu tenho do meu pai? Eu não tenho nada do meu pai, assim, que eu lembro, porque eu não conheço. Eu só tenho da minha mãe algumas características. Isso é uma coisa muito diferente, sabia? Para uma pessoa que não ter a imagem do pai dela. Eu não tenho. Eu tenho uma coisa que é muito louca, que é quando eu era pequeno, eu encontrei meu... Encontrei meu pai, não. Olha que loucura, que história maluca. Essa história ninguém tem, não. Ó,
morava em Copacabana, ali, pá. E eu ia ao cinema toda semana. Eu morava no mesmo quarteirão do Cinema Roxy. Então, eu ia toda semana, moleque, com 7 anos de idade, com 8 anos já ia sozinho, porque era ali do lado. Me deixava na porta, eu via o cinema, depois eu voltava rapidinho, conhecia todos os porteiros, todo mundo ali, até cheguei em casa, todo mundo me via. Então, de 8 anos até 14 anos, eu ia ao cinema toda semana. Tinha o Roxy, tinha o Rian, tinha o Copacabana, tinha o Caruso, em Copacabana tinha 7, 8, Bruni, Star, tinha um montão de cinema. E tinha biblioteca também, tinha 2 bibliotecas regionais e mais uma loucura, eu vivia nisso. Praia ali, jogando bola, praticando esporte, e nas bibliotecas tinha que estudar muito, era uma obrigação, tinha que estudar muito. Então, resumindo, eu estou no cinema, no Roxy, acabei de ver um filme, e aí quando eu saio, tem um pipoqueiro, que eu sempre conversava com ele ali, eu fui falar com o pipoqueiro e atravessar a rua para ir para casa. E aí, quando eu estou conversando com o pipoqueiro, chega um senhor com uma roupa assim, é nítido que ele estava numa obra, porque a roupa dele era muito manchada de tinta, ele estava com uma roupa bem conjunto, assim, tipo para sujar mesmo, sujo, inclusive de tinta. E aí ele chegou para mim assim e falou assim, baixinho, o senhor baixinho assim, falou assim, sabia que tu é meu filho? Eu era acostumado ao quê? Se alguém chegar para você na rua e falar alguma coisa, não sei se tu lembra, nessa época tinha uns personagens. Tinha o Cheira Éter, que era um cara grandão, barbudão, que andava pelas ruas da Zona Sul. E a um quarteirão você sabia que ele estava, porque cheirava éter demais. Tinha uma história, folclore, de que ele era um médico, tinha tido um acidente, não sei o que e tal, e ele se desiludiu, saiu pela rua, ele era super culto, não falava nada nunca. Um dia eu falei com ele, eu falei, senhor, a gente sempre se vê aqui, o senhor está bem, não sei o que. Ele falou, não fala comigo, garoto. Aquele pavor e tal. Era o Xereta. Então tinha os personagens. Ele chegou para mim e falou assim, eu sou teu pai. Eu falei, lá vem um personagem desse, tem que ir logo para casa, porque sei lá quem é esse cara. Ele falou, sou teu pai. Eu falei, tá bom, tá bom. Não, garoto, eu sou teu pai. Sou teu pai. Só isso, eu fiquei um pouco apavorado, mas claro que eu não vou esquecer nunca desse cara, dessa imagem. E aí eu fui para casa. Não sei se você lembra Madame Mim, lembra de um desenho animado, se puder botar aí para a galera ver, mas ele era bem assim, cabelo meio Madame Mim, ou seja, ele era um cabelo sarará crioulo, bem desalinhado, bem legal, bem black power, assim, mas a pele dele era branca. Ele era claro, pele clara, com cabelo bem encaracolado, bem etnia, da minha etnia, mas assim, mais liso que o meu, barrigudo, baixinho, na época era da minha altura, eu era uma criança, então ele era baixinho, e estranho, porque ele tinha um negócio, uma característica estranha. Eu falei com a minha mãe assim, mãe, encontrei uma pessoa na rua, não sei o quê, papapá, que falou, ela falou assim, como é que ele era? Eu falei assim, olha, ele era baixinho, barrigudinho, não sei o quê, cabelo assim e tal, e trabalhava com obra, meu pai trabalhava com obra. Falou assim, o teu pai era assim. Só eu falei, só que tem uma coisa estranha, mãe. Ele tinha um cachimbo na boca, assim, ficava cachimbo assim, um cachimbo tipo feito, um cachimbo de madeira na boca, assim. Então tinha tudo isso e ainda tinha um cachimbo na boca. Ela falou assim, hã? Ela falou, tinha um cachimbo na boca. O apelido do teu pai era Cachimbo. Então eu tive um contato. E aí eu fui descobrir o seguinte, ele estava ali na Zona Sul, porque eu morando em Copacabana, ele morava... Depois eu fui descobrir, porque eu pedi, mãe, vê isso aí e tal. Ele morava em Botafogo nessa época. Então, do lado, ele morreu quando eu tinha 26 anos, ou seja, eu podia ter tido convivência com ele o tempo todo, porque ele estava ali do lado. Ao mesmo tempo, eu descobri, rapaz, eu tenho várias famílias. Ele gostava desse negócio de ter família. Então, eu tenho alguns irmãos e irmãs pela cidade do Rio de Janeiro. Na Rocinha, eu sei que ele tinha uma família já na Rocinha. Ao mesmo tempo que estava com a minha mãe e estava com a gente, ele tinha uma outra família na Rocinha com 3, 4 filhas. Também na Rocinha. Então eu tenho parente na Rocinha. Eu nunca encontrei essas minhas irmãs. E eu sei que ele morreu quando eu tinha 26 anos. Olha, fui ter uma filha, minha primeira filha nasceu quando eu tinha 28. Podia quase ter conhecido a neta. Podia ter tido um encontro bacana com o pai. Até porque uma das coisas que eu também resolvi na vida é que, assim, mano, se você tem um pai, uma família que separou e tal, cara, você não sabe qual foi a treta entre eles.
Você tem que ser grato deles terem feito você e você nasceu. Tá grato, já tá pago para mim. Tenho gratidão eterna ao meu pai, admiração eterna ao meu pai, porque eu sou o DNA que ele me deu com a minha mãe. Isso é sagrado, isso é de Deus. Eu acho que tem uma teoria de que a alma, a criança que nasce, escolhe a mãe. Ele escolhe a barriga, ele escolhe o ventre. Vem lá o fluido de Deus, lá de onde vem, e entra naquele negocinho que está já cultivado ali com o pai e a mãe que fizeram aquele corpo que vai gerar, que vai receber aquela alma. Mas eu, sinceramente, acho que a relação de mãe é escolher a mãe, ponto. Mas precisa de um pai para fazer isso. Eu já li isso em artigos de espiritualidade. É o que eu acredito, sim. de verdade. Já li sobre Mas isso. tem um pai também, então eu sou tão grato ao meu pai por ter... E você nunca quis procurar ele depois? Não, mano, eu ficava nessa condição das pessoas, porque assim, as pessoas E tinham ele também, suas assim, tretas. ele também não quis, depois que você ficou famoso, ele também não quis se aproveitar e aparecer, ó. Eu nem sei se ele sabe, isso aí é quando eu tinha 9 para 10 anos de idade. Ele sabe de mim porque o compadre dele, o melhor amigo dele, que também veio do Nordeste com ele e tal, é o seu Antônio, que era meu vizinho da minha mãe na Vila Kennedy, de porta. E eles conviveram a vida inteira. Seu Antônio morreu. Então, o seu Antônio sempre soube dele, sempre soube onde ele estava e provavelmente dava spoiler da gente ali. Então, inclusive o Antônio, que é filho do seu Antônio, eu tenho uma alegria enorme. Ele hoje é o chefe de cozinha ali do La Carioca, que é aquela cevicheria que tem. Então, eu encontro o Antônio toda hora. Então, o Antônio é muito legal porque o Antônio era minha infância mesmo. Ele namorou a minha irmã, era parede com parede. Então, quando tinha briga, porque tinha as irmãs daqui e as irmãs dali. Quando tinha briga, era uma doideira, era xingamento, era favela, irmão, comunidade. Era paralelepípedo jogado de um lado para o outro. Assim, ele fala, caraca, jogaram um paralelepípedo aqui, podia ter caído na cabeça de alguém. Era uma loucura. Ao mesmo tempo, no dia seguinte... Tava todo mundo fazendo a unha da outra, fazendo o cabelo da outra. Era uma coisa muito linda, muito legal. Eu fui criado em Pilares. Opa! Eu fui criado em Pilares, passei boa parte da minha vida em Pilares, eu fui criado no Pé do Morro. Então, assim, eu tô familiarizado com a comunidade. Então, eu tô familiarizado. Sei como é que é. Que é muito louco, porque assim, todo mundo se dá, mas aí uma irmã briga com uma das irmãs. Aí uma irmã compra o barulho da outra, aí briga todo mundo. Daqui a uma semana, tá todo mundo bem de novo. Porque as mães não brigam nunca. As mães não brigam nunca, os pais não brigam nunca. Então, essa relação que tem até hoje, o Antônio, que é filho do seu Antônio, ele sabia, mas não era para ser, porque assim, a vida deles foi a vida deles, cara. Então, eu nunca cheguei para minha mãe e falei, pô, mãe, quebra o galho aí, pô, tá dificultando a coisa. Não é dificultando, se ele quisesse, ele tava, se não quiser, se não quis também, tá tudo bem, cara, eu sou grato pra caramba, pai. Eu faço minhas orações e falo, pô, pai, obrigado mesmo, assim, onde você estiver, pô, qualquer hora dessa a gente vai se encontrar de alguma forma de novo, porque eu não tenho nada, só tenho amor no coração. Você é um cara bem resolvido com as coisas, né, cara? Eu acho que eu sou. Parece, né? Porque... Eu acho que eu sou. Tu tem uma resiliência, assim, tá tudo certo. O que não fica tá, se queixando. O que não tá... Aceita. Fica. Não aceito tanto. Eu acho assim, o que não... Tem uma lei da vida. Cara, esse planeta, essa vida não é o céu. Não é o paraíso. Tem coisas do paraíso aqui. Mas viver, como já diz o Renato, viver é foda. Viver é difícil. Vamos lá, tu acorda. Cara, tem que comer, tem que excretar, botar coisas para fora. Tem que se alimentar. Não pode ter cortes profundos. A pele é frágil. O sangue, quando escorre, você pode morrer. Você tem coisas dentro do teu corpo que deterioram. Fora isso, você tem o caos. O que é o caos? É o momento, é o segundo seguinte, que a gente não tem controle algum sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer ali agora, a gente não tem controle. Isso pode naturalmente atingir quem está do lado. Sim. O caos vai sempre atingir quem está próximo. E eu acho que eu descobri que o barato não é lutar com o caos. Você não ganha do caos. O momento seguinte, o segundo seguinte, você não vai ganhar. Você não sabe o que é. E ele é a somatória de tudo e de todos. E de todas as consequências, de todos os atos, de todo mundo. É o segundo seguinte. Eu digo que a gente vive um caos. Só que o que eu aprendi é que a melhor forma é surfar no caos. O que é surfar no caos? Você não tem controle total da prancha, mas você sabe que tem um movimento, está subindo, e vamos indo nessa. Deixa ele te levar e vai indo nele. Quando você quiser desviar um pouquinho, porque tá bom, você desvia um pouquinho, mas não adianta muito, você tem que estar perto dele, você tem que estar nele.
E dentro da tua possibilidade, você vai controlando a direção e o destino que você quer dentro desse caos. Está lá na frente, o Mania de Churrasco está lá na frente. Eu quero chegar no Mania de Churrasco. O caos está aqui. Como é que eu vou ter que estudar um pouquinho essas forças para ver onde é que eu vou sendo levado por ele, onde é que eu posso agora estar com menos força do caos, agora eu boto um tubo aqui e direciono do jeito que eu quero que dá. Não, daqui a pouco vai bater no caos de novo. Então, no final das contas, esse planeta, para mim, é um planeta, acredito em vidas, acredito em sequência, esse planeta, para mim, realmente é um planeta de esforço, de trabalho. Para você ficar vivo, para você seguir, você tem que chegar até o fim do dia. Chegar até o fim do dia é foda para muitos e é aleatório. Você não sabe até qual vai ser o dia que você não vai conseguir chegar até o fim do dia. Então, não é um planetinha de é para lutar e é para virar. E tem uma regra. Tudo que não tá bom, vai indo, vai trabalhando para ficar bom. Até ficar bom. Quando ficar bom, pode continuar trabalhando porque vai ficar ruim. De novo. Vai deteriorar, vai cair, vai ficar ruim. E você tem que ter o mesmo trabalho de todo dia, que é, vamos fazer ficar bom. É todo dia isso, o tempo todo. Eu não acredito que seja diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. O quanto que o candomblé ajudou você a ser forjado, né, nessa mentalidade, nesse comportamento? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o Arlindinho esteve aqui e... Inclusive, tem um corte que eu botei ontem ou hoje, acho que foi ontem, falando sobre isso. Anteontem, não sei. Que ele conta que a espiritualidade, ele é do candomblé. Ele, a família dele toda, a mãe dele, a Babi, a mãe de santo, enfim, o Arlindo era o Andrezinho do Molejo, que é compadre, é quase primo da Babi, quase irmão de santo. E ele fala que a espiritualidade ajudou ele, senão ele ia pirar. E ele conversando, aqui no bate-papo, ele falou, cara, quando tá bom, eu aceito, quando tá ruim, eu não me desespero, porque tudo é linear, tudo passa e tá tudo bem. E aí, você falando, eu tô vendo, e vocês são do candomblé, eu tô vendo o Arlindinho aqui falar sobre a doença, porque ele falou isso em cima de quando o pai dele ficou doente, teve um AVC. Você não tem noção de quanto essa tua colocação é espetacular. Vou tentar ligar os pontos. Primeiro, a pergunta sobre o candomblé. Eu acho que o candomblé deveria ser entendido não como religião, mas como filosofia. Por quê? O candomblé, ele diz o seguinte: da mesma forma que toda a raiz católica que a gente pega lá de trás, evangélica, que a gente pega toda atrás do Antigo Testamento, a gente está falando da mesma fé não ocidental. Uma fé que nasceu na África, que antes mesmo de ter o cristianismo, antes mesmo de ter... Eles não conheciam o Cordeiro de Deus, nem o Antigo Testamento. Eles conheciam a natureza. E a natureza dizia para eles o seguinte: desde que o homem existe na África, que é o primeiro homem do mundo, ele se acostumou a entender a natureza, a entender o trovão, a entender o vento, a entender as águas, a entender a mata, a entender os animais, a entender... E toda a comunicação dele, ele entendeu antes da linguagem que... Padrões sonoros, percussivos, eram uma linguagem não só corporal, mas uma linguagem de um povo, de comunicação de um povo. Então, o candomblé está todo ligado a naturezas e comunicação. Você endemoniar isso é uma coisa que é muito erro, é muita maldade. Então, a gente está falando, talvez, da religião mais original e menos alterada, porque todas as religiões são feitas por livros de homens que vão mudando essas religiões a cada tempo, de acordo com seus interesses políticos e de crenças. A própria religião vai mudando a partir do que os homens escrevem. O candomblé, não. O candomblé nunca mudou. Não é um homem que escreve sobre o candomblé. É a mesma história que começou lá atrás, ela é contada há 10 mil anos. A mesma história, sem alterações. Ela é contada há 10 mil anos, sem mentiras, sem novas criações, sem nada. Ela é original pra caramba. E ela fala da mesma coisa, o respeito e o amor às forças que são maiores que a gente, que regem a gente, a força dos planetas, a força das forças magnéticas, a força dos ventos, de tudo. Sendo que, na filosofia, ela diz o seguinte: existe o bem e existe o mal. E você tem a comunicação divina para que você faça o bem para o mundo, para as pessoas, e que esse bem volte para você. Ao mal, é a mesma coisa.
Se você se dedicar para fazer o mal, as energias do mal, você vai se relacionar com essas energias e elas vão voltar para você. Escolha. E aqui, dentro dessa nossa religião é do amor, é limpa. Aqui, a gente só faz o bem e só pensa no bem. Esse é o candomblé. Esse é o candomblé. Tem responsabilidade sobre os seus atos. Queira bem. Viva em comunidade. O que é um centro? Ou o que é uma comunidade de candomblé aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar? Cara, precisa de uma casa ou de um terreno que tenha aroeira, que tenha algumas frutas, que tenha galinha, que tenha alguns antílopes, que tenha tudo isso para servir a todo mundo que está dentro desse quadrado. São várias casas diferentes. Nesse mesmo lugar, você tem a casa de proteção da sua cabeça, dos seus santos, das suas divindades. Nesse mesmo lugar, nessa vila, tem que ter tudo. Tem que ter o bicho, tem que ter as árvores, tem que ter a sombra, tem que ter a comida, tem que ter o cará, tem que ter os vegetais, tem que ter tudo para servir a essas todas pessoas, que cada uma delas tem uma divindade que elas dedicam. Então tem as casas de divindade. É só isso. Então é tão lindo, é tão puro, é tão nobre, é tão limpo, é tão, sabe, igual. E é uma filosofia tão verdadeira, tão sincera, tão cara a cara, é isso aqui, que chegou uma hora que eu falei assim, cara, pô, quando eu rezo para São Enzo, desculpa, eu não tenho nenhuma relação, nem sei quem foi São Enzo. Eu sei que São Expedito, eu sei que tem santos franceses, santos belgas, santos italianos, santos espanhóis. Mas quando eu falo para eles alguma coisa, eu não me sinto tão respondido, tão ligado rapidamente a isso. Quando eu falo com Jesus, eu acho que Jesus também está na África, também é o mesmo sentido de amor dele. Então, ele é aceito por mim dentro... Eu estudei os santos católicos, eu recebi a hóstia, e eu sei que tem valor nisso. Tem valor em Jesus Cristo, em Deus, todo o valor do mundo. Mas os santos não necessariamente. Os santos, para mim, são figuras históricas que têm a história contada e que têm viés contado como grandes heróis ou sofredores, etc. Eu acho bonitas as histórias. Mas, cara, quando eu olho, chego em casa, eu preciso morar perto de mata. Porque quando eu chego em casa, e eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou preocupado, puta, eu paro e sento e fico olhando para aquela mata, fico vendo o vento passando, batendo, e a mata vindo, aquele verde, aquela coisa. Cara, aquilo ali é o que me deixa em paz. Aquilo ali, para mim, é Deus. Para mim, eu consigo pensar, consigo raciocinar. Eu posso rezar muitas coisas para muitos santos e não sentir a mesma coisa. Então, para mim, bate assim, entendeu? Eu estava lá dentro, eu vi a sinceridade. Eu lembro quando eu vi a primeira vez a minha irmã recebendo, ela é rodante, que chamam, então é a pessoa que tem uma relação com... Minha irmã já partiu, maravilhosa Marisa, que me deu tudo. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu era criança, eu lembro disso perfeitamente, eu devia ter uns 4 anos de idade. A memória dela, a primeira vez. E eu estava com a minha irmã, e ela estava em casa fazendo as coisas. Pô, minha irmã, se eu estava com 4, ela estava com 20. 17, 18, 20. E eu estou olhando, estou brincando, isso aqui, de repente eu olho para minha irmã e vejo, ela cuidava de nós todos, era mais velha um pouquinho. Eu vejo ela e ela está com um semblante totalmente diferente. Eu olhei e falei assim, é minha irmã, mas não parece a minha irmã. Ela estava com um semblante totalmente diferente. E quando eu olhei para ela, eu falei assim, a cor da minha irmã está diferente, ela estava vermelha, ela estava de uma outra cor, ela não estava preta como ela era, parecida com a minha cor, um pouco mais escura que eu. Ela não estava, ela estava com outra cor, ela estava vermelha. E eu reparei isso muito antes de todo mundo. Eu vi que ela estava diferente, não era minha irmã. A finalização dela estava diferente. E ela estava com outra cor. Logo daqui a pouco, eu vi a movimentação toda e alguém vindo do santo para mexer, para ficar com ela, para não sei o que, cabeça. Eu vi a primeira vez que a minha irmã... Então, assim, ela não me enganou, nunca me enganou, minha família nunca me enganou. Eu tinha acesso, por ser criança, eu tinha acesso a todas as casas de santos, porque era puro, então podia entrar e ver, e participar, e ver tudo. As minhas memórias são as mais lindas. As coisas mais puras, mais de verdade. E é o que me formou. Então, eu respeito o catolicismo, eu sou um católico também, porque eu acredito. Só não sou tão mais hoje um católico apostólico romano. Eu sou um católico que acredito no amor. E você acha que essas religiões assim, de matriz africana, elas sofrem muito preconceito ainda
Ainda tem muito preconceito. E finalizando aquilo que eu falei que era muito importante, a pergunta que você fez, falando do candomblé, e aí eu te respondo já já, é que você falou do Arlindo. E aí falou da mãe dele, da Babi, do Arlindão Cruz, falou do Arlindinho, e falou também do André. Cara, Babi e André eram meus amigos da infância. Ah, Aonde? Minha irmã era porta-bandeira do Unidos da Vila Kennedy. Foi a primeira porta-bandeira do Unidos da Vila Kennedy. O Unidos da Vila Kennedy foi formado em 1964 ou 65. A minha irmã é a primeira porta-bandeira do Unidos da Vila Kennedy. Foi formada pela Vilma, porta-bandeira da Mangueira, que tinha uma relação Mangueira, tinha uma relação direta com a Vila Kennedy, o samba da Mangueira também. E ela foi, durante 30 anos, a porta-bandeira da Vila Kennedy, a primeira. A minha outra irmã, a segunda porta-bandeira. E a minha outra irmã, a terceira porta-bandeira, Mirim. Então, elas iam para o samba e era do lado de Padre Miguel, que era de onde era o Andrezinho, filho do mestre André, e a Babi, que eram porta-bandeira Mirim e mestre Sala Mirim da Unidos de Padre Miguel Unidos de Padre Miguel e da Padre Miguel também, porque tem Unidos e tem escola, acadêmicos, e tem Unidos. Eles eram dos dois. O pai dele, o mestre André. E aí, o que acontecia? Quando começava o samba, começava com o Mirim, desfile da escola Mirim. A gente estava ali, eu estava ali, a Babi e o André sempre desfilando, o Mirim acabava às 8 horas e o samba continuava até às 5 da manhã. O que acontecia com as crianças? A gente ia para uma sala que nem essa aqui, dormir, ficar esperando. E eu tenho trauma até hoje dessa coisa de madrugada, porque eu ficava muito, muito, muito cansado, que era cedo, e eu começava a chamar chatão para minha irmã, porta-bandeira, vambora. E a minha mãe, de sacanagem, só deixava elas irem para o samba se me levassem. Olha que sacanagem. As três, uma com 19, outra com 15, outra com 14, todo mundo querendo zoar, beijar na boca, zoar. Tinha o irmão lá que tinha que cuidar, que a minha mãe deixava. E a minha mãe ainda falava, ó, se tiver alguém que você não gosta, chuta a canela e tal. Tinha umas coisas assim, uns combinados. Eu era o chatinho, que ficava no samba na madrugada, mas eu dormia, brincava. Então a Babi e o André são meus amigos de 8, 9, 10, 11 anos de idade nos sambas com as minhas irmãs. E aí você falar do Arlindinho que veio aqui e que tem essa mesma, né? É uma história linda. E a Babi vai vir aqui também. Ela é maravilhosa. E, assim, olha que interessante também. Eu conheci a Babi com 8 anos, 9 anos, 10 anos, crianças, ali a gente, né, brincando, ali com o Andrezinho também, e fui encontrar o Andrezinho 30 anos depois, 20 anos depois, eu com Cidade Negra, o Andrezinho com Molejão, maravilhoso, e a Babi, esposa do grande mestre da gente, que é o Arlindo Cruz, ela é musa dele, né? Ela mais do que esposa. A Babi é a grande musa do Arlindo, né? Ele foi apaixonado por uma porta-bandeira, que é uma coisa muito linda na história de qualquer poeta. A porta-bandeira significa uma coisa tão importante pra gente de comunidade, quem gosta de samba. Ele tem uma música para ela, Minha Porta-Bandeira. Ó, tá vendo? Porque assim, é muito lírico. Ele se apaixonou, o poeta se apaixonou e casou pela querida e linda porta-bandeira. Então a história deles é muito linda. E eu fui encontrá-los, fui encontrar a Babi já vivendo essa história linda de ser a porta-bandeira do querido poeta. Então é a coisa mais linda do mundo ver a família deles, ver as crianças que eles tiveram, ver a construção deles e ver a obra do Arlindo. É demais, né? O Arlindo é outra coisa, assim. O Arlindo está em outro lugar. Eu sou suspeito em falar dele porque eu, de 2006 a 2008, eu passei com ele, me apresentei a ele, falei, cara, eu sou teu fã, eu gosto de samba, eu toco banjo, mal, mas toco. Então, quem toca jogando bola, quem não jogando bola. Quem toca banjo é inspirado nele, né? Nele é o Miguel Neto, né? Então ele é minha inspiração. Falei, cara, quero escrever a tua biografia. Ele, pô, meu pai, vem aqui me conhecer. Aí eu fiquei de 2006 a 2008 pra cima e pra baixo com ele. Frequentei a casa dele, ficava em show no palco com ele, conheci todo. Que maneiro. Aí entrevistei a mãe dele viva, entrevistei o irmão dele, Assi Marques, que é um grande compositor, autor de Insensato Destino, autor de Podemos Sorrir, Nada Mais nos Impede. Coisa de Pele? Coisa de Pele. Nossa, essa música é linda. É dele, é do irmão? É dele, é do Assi Marques. E outros sucessos, né?
Achava que fosse do nosso querido... Vamos aí, nada mais É do Aragão também. É dele, Aragão, não sei se tem mais um, mas a música é bom. dele. Mauro Diniz, achei que tivesse Mauro Diniz Não também. sei se tem, mas eu sei que tem o Assir. E aí, eu entrevistei muita gente. Entrevistei o Franco, que, segundo o Arlindo, é o maior parceiro de música dele, é o Franco, compositor, e não o Sombrinha, enfim. Mas aí, depois aconteceram algumas coisas, a gente meio que se afastou. Mas eu tenho esse material todo. Você não botou? Você não publicou? Aí a gente meio que se afastou e tal, perdemos ali o contato. Aí, na época da pandemia, a Babi me procurou e falou assim, pô, meu compadre, eu tenho aqui... Me apresentou o Marco Salles, que escreveu o livro do Fundo de Quintal. O Marquinhos está escrevendo o livro, a biografia do Arlindo, e eu quero aquele que tem material. Eu falei, claro, pô. Aí passei... Só que, assim, eu já tinha escrito 5 capítulos. Eu conto ele na infância, eu conto uma história que ele contando que ele teve... sabe quando criança caga lombriga? Ele contando essa história, assim, ele criança, mãe, o que é isso, mãe? Tô cagando minhoca, um negócio desse, assim, coisa de criança, por ele me contando, né? Então, ele na Epicar, porque ele estudou na Epicar, né? Arlindo Cruz era um cara inteligente pra cacete, fez concurso público, trabalhou na Caixa Econômica, fazia tudo que era concurso, ele passava, estudou na Epicar, enfim, a entrada dele no Fundo de Quintal, então eu tinha tudo isso. Preparatório de cadetes, né? Barbacena. Aí eu passei isso tudo pro Marquinhos. Então, quando vai sair a biografia dele, tem uma grande participação minha. Porque quando o Marquinhos assumiu, o Arlindo já estava doente. A dona Cia, a mãe tinha morrido. O Assir Marques também tinha morrido. Então, tem uma parte ali, eu dei uma contribuição legal. Eu sou muito fã dele. Então, esse livro já existe. Já está pronto. Aí o Marquinhos, o Marco Salles, está nas editoras, vendo ali negócio de editora. Você sabe quando é que eu encontrei o Mig Neto? Encontrei Arlindão a primeira vez? Cara, tu acredita nisso? Eu tinha 16 anos e a Beth Carvalho fez uma turnê maravilhosa que repetiu. Ela fez um ano inteiro no Asa Branca. Ela tinha um show, 86, 87, sei lá, 85. E ela fez um show histórico. E aí, Chico Recarei, ali naquela época, era o dono da Asa Branca, gostou tanto que contratou ela o ano inteiro, pro ano seguinte inteiro. Então, todo sexta, sábado, domingo, fixo, Beth Carvalho no Asa Branca. E eu trabalhei nesse show. Tinha 15, 16 anos, eu fazia borderô. Ficava na porta, com um negocinho na mão, contador na mão. Cada um que entrava, eu apertava para poder depois conferir, lá, porque tinha aquelas diferenças às vezes. Então, esse era meu trabalho, de ficar contando quem ia entrar, levar uma água, trazer uma água para a Beth, fazer umas coisas. E aí eu tive o prazer de ver Almig Neto, Zeca Pagodinho, Sombrinha e nosso querido Arlindo juntos várias dessas noites. No auge daquela loucura deles dos partideiros, o Zeca tinha 29 anos ali, cara. Magrinho. Chegava sempre na high, lá essa turma chegava sempre lá em cima, assim, ó. Acelerando geral. Muito assunto, com muito riso, sacaneando geral. Era um cometa que passava quando eles iam. Era um cometa que passava. A Beth ficava feliz da vida. Eles davam canja. E aí depois ficavam no camarim, tomando as cervejas e conversando, dando risada. Então, eu tenho uma memória tão maravilhosa, tão especial, de ter visto esses caras chegando, que foi quando a Beth abriu para todo mundo. Olha, tem os compositores novos aqui, são esses caras aqui. Já estavam com fundo de quintal, já estavam fazendo um montão de coisa legal pra caramba, mas eram os partideiros que a Beth estava meio trazendo como os novos compositores dela. E é numa dessa que ela vai gravar o Camarão que Dorme, a Onda Leva, convida o Zeca. E o Zeca não sabe, vem aqui cantar. Empurram ele para ele cantar. Aí ele grava, ele não sabia que ia. Empurraram ele, teve que gravar. Foi exatamente esse período. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador e camarão que dorme. É isso, como doador de amar, quem se desencantou. Isso tudo, a Serrinha tinha... era muito legal, era um momento da Serrinha chegando mesmo assim, então. Amém, Beth. Época boa, né? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Beth. Eu falo assim que a Beth não vou falar que é a única, eu estou perto de um artista, de um cantor, então não posso cometer heresia que ele fala besteira. Mas ela é uma das poucas que ela canta e você consegue entender todas as sílabas, sabe assim? Às vezes a pessoa está cantando
E tem umas palavras assim, se você não conhecia a música, às vezes você não... Essa pessoa não falou bem essa palavra, sabe? Você que é cantor... Sim. Ela é uma das poucas... Não vou falar que ela é a única, estou diante do cantor aqui, mas ela é uma das... Ela é de uma época que todas eram muito, mas muito, mas muito... Top, muito lá em cima, né, cara? Era Elisete assim, Cardoso, já vem lá de todas trás, né, vieram, cara? por isso que eu ia te falar isso. A Beth cantava todas as palavras porque ela vem de uma era de cantoras de rádio. As cantoras de rádio que romperam um pouco com a ideia de cantar, de ser cantoras de rádio e migraram para o samba. Por exemplo, a nossa querida e maravilhosa Clara Nunes? Clara. A Clara é o melhor exemplo disso. A Clara era uma cantora de rádio. As primeiras gravações da Clara, aquele jeito de cantar, de Elisete. E aí ela vai, muda tudo, vem o Paulo César, coloca candomblé para ela cantar candomblé. E a Clara começa a cantar samba com candomblé. Numa mesma época que o Martinho também botava o samba com candomblé, numa mesma época que, ficou um negócio muito sério. Então, olha a régua da Beth Carvalho para a época dela. E aí tinha outras pessoas, tinha Miriam Batucada, que não é necessariamente, não estamos falando de cantora que está aqui tocando na rádio, não sei o que e tal, mas o nível das sambistas, das mulheres também que cantavam samba na época, era tudo muito, muito alto. Aí depois veio uma geração também, aí não dá nem para explicar, Jovelina, não dá para explicar o que era Jovelina. Adorava, cara, adorava. Mas de todas essas, tinha uma, que essa é a mais inexplicável, e essa dá vontade de falar assim, pô, por que ela morreu? Ela não podia morrer nunca. Eu acho que essa aí, se a gente tivesse uma santa no samba, uma santa no rock, uma santa não sei o quê, se a gente tivesse uma santa no rock, ia ser a Rita. Brasileira ia ser a Rita. Se a gente tivesse uma santa no samba, quem seria? Pegadinho ou é gosto? É gosto. É gosto, é. É certeza, gosto. não, é certeza. Certeza. Não é mais do que gosto, é certeza. Eu vou falar, você vai falar, tem que ser. Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara. É uma santa. Ela não era uma pessoa, uma cantora, cara. Você teve tanto com ela? é que... Tive Cara, uma vez. que na era fila do Dona banco e Ivone, Pilares. mano? Olha que na fila do banco e Pilares. Tanto é que você sabe qual é a música que eu mais gosto do Fundo de Quintal? Eu sou o maior fã do mundo assim, de Fundo de Quintal. Tanto é que eu fui parar do Arlindo Cruz para procurar fazer a biografia dele. A música que eu mais gosto do Fundo de Quintal é Canto pra Rainha. Tentando esquecer os amargos da vida. Não vou cantar aqui para não desafinar, não vamos expor. Não, Um dia foi bem. saí e consegui Que disfarçar linda minha ela, solidão, pois descobri algo mais que a inspiração quando eu vi Ivone cantar e vi toda a poesia pairar no ar. Não dá pra explicar. A música que eu mais gosto é ele se homenageando a Ivone Lara. Não dá pra te contar. Assim, eu tive o Até me prazer... arrepiei aqui. Eu tive o prazer de ser recebido por ela. No final das contas, eu gravei 3 músicas com ela. Olha. Tem 3 gravações com ela, mas assim... Ela me tratava como um neto, assim, carinhosamente demais, como sabe, com muita delicadeza, com muito carinho, com muito meu filho, com muito beijo. Ela me abraçava, sabe assim, era uma coisa muito linda. Mas mais do que isso, quando ela cantava, mano, quando ela estava ali e começava o samba, pô, Dona Ivone, não dá para explicar o que tinha ali em volta dela, né, cara? Quando ela fazia isso, a música pode ficar aí, não precisa nem ter introdução, não precisa nem entrar na música. Os cantos dela, não é? Aquelas coisas que ela fazia. Que ela metia no meio da música, nossa, maravilhoso, cara. E tem uma energia nela, né? Uma aura muito pacífica, muito amorosa nela. Que tem em todos, por exemplo, tem a história do Jamelão, né? Que eu já falei várias vezes, Jamelão. Pô, tu conheceu o Jamelão bem? Ó, tá rindo já, porque o Jamelão era sem dó, né? Jamelão não tinha dó, né, mano? Pô, Jamelão não tinha dó, né? Vamos lá. Vamos ser político ou não? Grosso pra cacete, né? Não, Jamelão, olha só. Olha só. Assim, é um autêntico. Avatar. É um avatar. De Avatar, a gente não existe crítica a Avatar. Não sei. Sabe por quê? Porque ele é tão espetacular, ele é tão autêntico, ele é tão ele, que você não vai falar. O que você vai falar? Vai criticar o Michael Jackson? Deixa palhaçada. Vai criticar o James Brown? Vai fazer alguma coisa, mano. Vai procurar ocupação. Vai criticar o James Brown pra quê? Por quê? Vai dizer o quê do James Brown? Ah, porque ele era maluco, porque ele era baiano, porque ele fumava. Vai falar o quê do James Brown? Então, assim, tem umas pessoas que você não tem que falar.
O Jamelão vai falar o que de Jamelão, cara? Tem uma discussão, eu estava lendo agora, que é uma coisa que eu não sabia, né? Alguns puxadores de samba faziam questão de dizer que eram puxadores de samba, porque todos os puxadores de samba eram só puxadores de samba. Esse negócio de ser intérprete aí, de ter música tocando em rádio, isso é com o Jamelão. Então, eles se colocavam, talvez por não tem como você chegar. Diferencia, deixa ele como intérprete e fica puxador de samba, porque assim, você sabe que o Jamelão é o Jamelão, que ele é diferente de tudo, e sem diminuir, pelo contrário. Pelo contrário, ele primeiro foi um puxador de samba e que virou um intérprete, talvez, não sei se era, ou o contrário. Mas ele era as duas coisas. O puxador de samba, isso é uma coisa que eu li de um grande, talvez o maior puxador de samba, além de Jamelão, que ele fez questão de deixar claro isso. Olha, eu sou puxador de samba. Esse negócio de ser intérprete lá, deixa lá com o Jamelão. Então, o Jamelão era um intérprete, era um artista diferente, era um artista que não era... que era além de um grande puxador de samba. Então, tudo que ele fizer, cara, sabe? E ele era autêntico mesmo. Eu não vou ficar repetindo aqui a história, porque é corte. Você repete uma história que você já fez, mas que é um corte de sacaneio, eu não vou repetir. Mas eu, como muitos, tive... Não sacaneio, mas eu tive a marca do seu Jamelão, assim, né? E ele é meu ídolo, porque ele é cantor. Ele é intérprete, cantor e puxador de samba, que é uma coisa que eu não sou, que eu adoraria ser. Uma honra, seria uma... Tem muita honra. Máxima honra e respeito aos puxadores de samba, são cantores espetaculares. Mas Jamelão é Jamelão. O papo tá tão bom assim, a gente foi por lugares que não imaginava. Não, mas eu preciso... E o soccer? Não, mas eu preciso falar do baile free. Baile free é legal. Baile free é uma parada maneira. Baile free é responsa. Porque... Dá uma palhinha pra gente, já tá 3 anos, fala desse teu momento então, com o baile free. O baile free ele começa quando vem a pandemia, tá? Na pandemia, o Cidade Negra, que é a minha banda, que assim, leva todo o meu tempo, levou durante esses 30 anos, levou todo o meu tempo. Graças a Deus, um tempo dedicado com muito amor, com muita verdade e com muito resultado bacana, muita gratidão. Mas quando, um pouquinho antes da pandemia, alguma coisa na banda ali fez a gente dar uma paradinha, diminuir, botar o pé no freio bastante em relação às apresentações. Veio a pandemia, solidificou ainda mais esse tempo, ninguém estava trabalhando, e juntou com esse tempo que a gente já estava antes um pouquinho parado. E aí eu falei, cara, Cidade Negra agora respira, porque precisa respirar e precisa resolver algumas coisas. Só que eu tenho uma família, tenho casa, tenho trabalho, e eu sou intérprete. E praticamente toda a minha parte de pai, de dono de casa, ele é dedicado e ele é alimentado com a minha atividade principal, que era ser cantor do Cidade Negra. Porque o Cidade Negra não está trabalhando, eu preciso fazer coisas, eu preciso trabalhar. Trabalhar no mesmo nível, no mesmo ritmo que eu estava trabalhando, até porque agora é diferente. Eu tenho uma filha que, quando eu começo a pensar, juro por Deus que eu comecei a pensar em dar uma aliviada. São muitos anos viajando o mundo inteiro, o Brasil inteiro primeiro, e depois o mundo inteiro, com água na boca dos lugares. Fala, que lugar gostoso, já voltei. Não conheci. Então, eu conheço o mundo inteiro e tem muitos lugares que eu queria vivenciar, eu queria ter a experiência. Eu falei, cara, se eu não pensar nisso, eu vou ser que nem... E aí você vai ver o Gil agora, foi ver o show dele ontem, última turnê. Pô, o Gil, ele tem saúde para fazer mais 10 anos. Do jeito dele, talento, saúde, habilidade, tá tudo vivo, tá tudo lindo lá, tá perfeito. Mais do que perfeito, porque agora ele está no limite do limite do limite da perfeição. Já fez tudo e aperfeiçoou tudo que fez. Mas ele está inteligente, não é que eu vá me apresentar pela última vez, é a última obrigação de turnê. Eu vou continuar me divertindo com arte, com música, deve ser isso que eu estou imaginando. O Milton já chegou no limite dele, de turnê, de coisa, Eu falei, cara, esses caras estão me ensinando muita coisa. Assim como o Lulu me ensinou há 20 anos atrás. Eu tinha uns 40 anos.
eu vi o Lulu e falei assim, esse maluco é foda, cara, o Lulu é foda. Além de ser esse talento todo, além de ser tudo que ele representa, olha o Lulu, ele tá vendo os moleques, ele foi nos DJs, ele foi... Aí você vê a Madonna, você vê... Naquela época, eu comecei a aprender que o sucesso, para mim, parece que é assim, ó, sabe na Lapa, ali na Lapa, nos Arcos da Lapa? Tem aquele bonde que passa, ainda passa, um bondinho ali. Sucesso para mim é ali, ó. Você chegou na Lapa, é ali, aquele é o bonde do sucesso. Chegou lá, tá todo mundo vendo. Se você continuar no bonde, ele vai continuar subindo, vai subir a serra, vai ainda dar um passeio. Daqui a pouco você só vê o rabinho do bonde lá, indo embora, e valeu o bonde. Que lindinho ver o bonde. Eu entendi, vendo o Lulu, vendo outras coisas que, porra, não tem mais emoção do que tá no meio do negócio, o bonde tá passando, salta do bonde em movimento, vai pro início do bonde de novo. Porra, vai, brinca, salta, vai, pum, tum, tum. E aí, isso eu comecei a pensar quando eu fiz esse momento agora que eu tinha que criar uma coisa para mim, ali, um trabalho para mim. Eu falei, cara, vou sair do bonde, esse bonde de sucesso, de coisas, tá? Vou ficar velho e vou junto dele. Não, vou sair, vou me divertir, vou ter emoção, vou começar a conviver também com uma outra geração de músicos, porque a minha geração são meus amigos e alguns vão cada vez mais fechando e ficando satisfeitos com suas histórias, suas carreiras, vão fechando. E eu descobri também que as novas gerações, cara, elas adoram você, porque todo mundo faz baseado em alguma coisa. Você faz baseado no que você viu. Claro que os mais inteligentes fazem baseado no que não viram, inventam, criam música. Legal pra caramba, a gente precisa dessas pessoas a vida inteira. Eu já fiz muito isso, quero continuar fazendo isso. Mas isso é muito natural de quem tá quicando pro mundo e fala, foda-se, eu tenho um negócio na minha cabeça aqui, vou fazer. Não, nem ouvi nada de ninguém, eu tenho um negócio na minha cabeça aqui. Não. Essa molecada faz isso o tempo todo. Quando eles crescem um pouco mais, assim, ficam mais... Eles descobrem que, pô, já fiz tudo isso e tal. E é legal que o Paralamas fez, que o Chico fez, que o não sei quem fez. Começa a voltar e aí começa a ver umas coisas importantes que já aconteceram, né? E começa a se utilizar disso e misturar também. É um outro momento da evolução da gente, acredito. Mas eu quis sair do bonde, quis voltar e quis começar a fazer música com as gerações que adoram a gente que adora eles, mas que eles têm vergonha, às vezes, de chegar pra você e falar assim, pô, e aí, mano, tudo bem? Gosto pra caramba de você. Fica um buraco, cara. Durante muito tempo eu reparei isso. Pô, canta uns artistas novos, legais pra caramba, tô vendo. Mas você não, quando você encontra, muita gente tem timidez mesmo de falar, porra, adoro você, vamos fazer alguma coisa juntos e tal. Tem uma curiosidade, assim, no release do teu trabalho, do Baile Fria, ali fala em Manifesto pela Liberdade. E está muito claro que isso foi construído, foi construído em cima dessa mentalidade. Porque, assim, se é um Manifesto pela Liberdade, você está tendo a liberdade de começar de novo, de aprender coisas novas, de inserir no teu trabalho coisas novas. De pular do bonde. De começar de novo, não. Porque pular do bonde, que eu digo, pular do bonde. Pois é, mas eu cheguei a pensar nisso, olha só. Teve uma vez que eu falei assim, pô, tô bem cansado. Tô cansado, assim. Cara, eu não sou a Xuxa, nem o Neymar, nem o Senna, nem ninguém que não consegue sair na rua. Mas tem períodos na tua vida que tá tudo dando muito certo e que você trabalha. Quando você vai comer, também tem o trabalho de atender, de falar com as pessoas, que é maravilhoso. Quem não fala comigo, tá cagando pra mim. Quem fala comigo gosta de mim, eu sou importante. Como é que eu não vou falar com essas pessoas que vêm falar comigo, cara? Mano? Isso é amor. Quem não fala comigo, eu não existo pra elas. E, porra, eu lutei pra isso, pra ter gente que fala assim, pô, cara, eu gostei tanto do que você fez, do que você escreveu. Eu luto pra isso. Então, peraí, a gente tava falando o quê? Que isso é... tá, o Baile Free. Aí eu precisava fazer um trabalho que, primeiro, não tivesse a ver com cidade. Por quê? Porque, para pensar, se eu quisesse rivalizar com a minha banda, eu escrevo as músicas, algumas em parceria, outras não, mas estou ali em todas as músicas. Pelo menos desde que eu entrei em diante, eu compus com eles ou sem eles todas as músicas. A voz, o registro da voz é minha. Copiar, fazer o arranjo, pegar uma banda nova e falar assim, olha, faz as músicas aí, vai ficar igual, tá tudo tranquilo, as pessoas vão ouvir Cidade Negra. Só que não é Cidade Negra, eu sou ético. Então, se eu estou num período sabático com a minha banda, eu prefiro me trabalhar e ser digno de falar, não, você não vai ouvir a banda aqui. Se você quiser ouvir Cidade Negra,
vai ouvir o Cidade Negra, vai entrar lá na coisa, pedir show e ver onde é que tem show. Eu aqui não vou ficar rivalizando com a minha própria banda. Então, o que eu fiz? Eu preciso pensar uma outra coisa que não tem nada a ver com cidade. E aí eu pensei, música, o que eu faço, o que eu acho que eu faço bem, o que eu nasci para fazer? Eu gosto, amo soul music. Eu sou um soulman. A minha concepção sempre foi desde o início. E quando eu comecei a cantar reggae, eu falei, todo cantor de reggae é um soulman. Porque o reggae é soul. E a história do reggae começa pelas bases de soul que tiravam as vozes e começavam a levar para a Jamaica, botavam aquelas bases de soul, os caras começavam a fazer o toast, que é falado em cima. Então, o reggae e soul vêm do mesmo lugar mesmo. E eu sempre me identifiquei com soul, com a soul music. Falei, então eu vou fazer soul music, mas eu preciso botar uma dificuldade. Eu adoro eletrônica, eu gosto de eletrônica, até porque reggae é eletrônico. A música feita há 40 anos atrás, até agora, toda ela é eletrônica. Você vai no estúdio, grava instrumentos eletrônicos, equipamentos eletrônicos. Então, a música é eletrônica, já, naturalmente. A música pop que a gente ouve. Mas eu falei, não, mas tem a música eletrônica dos especialistas em música eletrônica e suas subdivisões, suas divisões. House, techno, enfim, vamos para tudo. Tem muitas subdivisões. É muito sério, é muito importante. Não é uma viagem irresponsável, não. Até porque não te deixam. A porta é fechadinha. Música eletrônica, hoje em dia, é muito boa. Não vem entre ninguém que não faça música muito boa por aí. Não venha ser aventureiro só, não. Seja aventureiro antes, depois apresenta. Pô, tem uns caras muito feras. E tem quem está se formando que também já é lá em cima. Se você não é do mercado de música eletrônica, vai fazer o quê, mano? Tem que fazer direito. E aí eu me arrisquei, entrei numas de fazer um projeto de black music, soul music, com elementos eletrônicos. E aí, isso aí já é free para mim, já é liberdade absoluta. E eu falei, eu preciso conceituar esse show. Um show, que é o quê? Eu estou indo para a rua para quê? Para lutar, continuar lutando contra coisas que eu acredito, a favor de coisas que eu acredito. Musicalmente, sem levantar bandeira, mas a música já diz tudo, que é, primeiro, não tenhamos preconceito com música nenhuma, é um baile. Baile é isso. É para todo mundo ficar feliz, alegre e animado. Segundo, já que um baile sem preconceito é o baile free, o papo rápido, logo no início do papo, é que, esse show aqui é para gay, lésbica, brasileiro, americano, alto, baixo, gordo. Vamos respeitar a música, porque a gente ouvindo músicas juntos, a gente descobre que a gente está perdendo muito tempo apontando o que é o certo e o que é errado na vida do outro. Vamos tentar evoluir com humildade, com amor aqui, todo mundo junto na música. Esse é o baile free. E aí eu levei 3 anos construindo. Porque as pessoas vinham falar, show do Tony, tá para cantar o quê? Tô há 30 anos no Cidade Negra. Eu tenho várias gravações com vários artistas, de Dona Ivone Lara a Angra. Eu sou um intérprete e gosto de cantar. Mas qual é o meu show? Então, eu levei 3 anos entre montar e apresentar o conceito do baile free. E hoje o baile free, cara, é uma alegria. Por quê? Porque eu estou tentando parar o baile free e eu não estou conseguindo parar. Esse ano, a gente fez 125 shows, 130 shows do baile free num ano de 365 dias. 2024. 2024. É show pra caramba. É show pra caramba. No total, 260 shows em 3 anos. É show pra caramba. A gente chegando a 300 shows agora, já chegando agora, nessa primeira leva, assim, a 300 shows do baile free. Cara, é show pra caramba, 300 shows. E eu estou muito feliz. A sobrevida dele talvez tenha acontecido porque eu atualizo ele direto. Como é um baile, eu estou sempre tentando fazer um set novo de alguma coisa, porque tem mashups. Eu estou trabalhando muito com mashups, que é uma música flui a outra, que leva para outra, não tem intervalo. E ele é sempre crescente, ele é sempre assim, ó. Ele começa, o gráfico dele é isso aqui, de... E eu termino o show, todo show eu termino como se eu estivesse morrendo. Por quê? Acabou. Todo show é isso. O lema, são 2 lemas do baile free. Que esse show de hoje tem que ser melhor do que o último. Todo show hoje tem que ser melhor do que o que a gente já fez. E o segundo lema é que
não sei, esse pode ser meu último show. Então entrega tudo, vamos entregar tudo. Entregar tudo. Né? Entregar tudo. Morrer em campo, né? Morrer em campo. Entregar tudo. E como eu podia fazer um entrega tudo com um show assim, e assim, entrega tudo. Tá? Mas não, eu fui louco. Fiz um show assim, de verdade, vertical de verdade, que quando chega no final, eu preciso muito do meu corpo, muito do meu físico. São 300, tá? É mesmo. Mó barato, mó barato. A gente tá chegando ao fim, Tony. Hoje temos que marcar um segundo, né? Faltou tanta coisa, porque foi uma experiência tão incrível conversar com ele. Ele ir nesses lugares. Que faltou aqui falar mais da carreira, futebol, ciência, cinema, isso. A parte artística. Cacá Diegues, meu amor da minha vida, eu te amo. Obrigado. Eu vou deixar passar um tempo, vou te procurar. E topa voltar daqui a um tempo? Não, eu topo pra gente falar de ciência, tecnologia, robótica, futuro, IA, um montão de coisa legal pra gente falar. E futebol, pô. E futebol. Resenha, mano. Futebol. Resenha. Flamengo, tá achando do Flamengo? Tô achando resenha. Tô Tô achando muito resenha. Tem uma mentalidade muito maneira que a gente... Lembra do caos? Vamos ver onde é que o caos nos leva. Porque a mentalidade existe. Lembra quando estava com bandeira, que a gente organizou as contas, e aí fez um time, veio Jorge Jesus, e a gente fala assim, aí vem o caos. A gente surfou com um caos legal com o Jorge. Aí vem um caos. Você não sabe o que vai acontecer, vem, ajusta de novo, cai de novo, sobe de novo. O Filipinho está maravilhoso. O Filipinho é muito iluminado, né? O Filipinho é muito iluminado. Eu lembro que naquele campeonato com o Jorge Jesus, eu fui na festa do Flamengo, e ele como jogador. Ele tinha acabado de fazer a passagem dele do Real para cá, e eu falei com ele, assim, tive a honra de poder falar com ele. Ele foi super carinhoso comigo. E eu falei, pô, Felipe, que legal você tá aqui nesse time, tá acontecendo tudo isso. Ele falou para mim, juro por Deus, ele falou, Tony, é o momento mais feliz da minha vida. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu vi aquilo e falei assim, cara, craque do Real Madrid, do Atlético de Madrid, de vários jogadores. Europa, seleção brasileira. Ganhou tudo, seleção brasileira. Não é possível que ele veio para cá com tanto problema do Brasil, tanto problema político, aquela loucura toda que está acontecendo, polarização já acontecendo. Então, ele falar que ele nunca foi tão feliz na vida dele, está realizando um momento. Então, esse cara estava feliz. Ele terminou feliz. E ele é muito inteligente, ele é muito especial, ele é muito iluminado, porque ele deixa claro que é trabalho. Assim, depois que ele começou a treinar o Flamengo, eu juro para você que eu falei, cara, o Felipe vai causar um problema, que é como você vai aceitar um técnico no teu time hoje que não seja um mago das alternativas. Porque assim, ele preparou o time dele, o cara lá vai e coloca uma surpresa. Ele entende a surpresa do cara, vai lá e coloca um jeito de matar a surpresa do cara e agora surpreender o cara. O cara vai lá, mata a surpresa dele, ele vai lá, mata a surpresa do cara de novo e vê uma outra alternativa. Tudo isso com o jogo rolando, cara. Sabe, o time do Felipe Luiz é muito melhor no segundo tempo. Parece que ele estudou tudo o que aconteceu no primeiro tempo, que ele acertou ou errou. Agora não tem erro, porque eu errei, agora eu vou acertar. É muito inspirador. Então, estou muito feliz com o Flamengo. E acho que, assim como o Jorge Jesus gerou que todos os times tinham que dar uma igualada e subir e melhorar, o Palmeiras é um bom exemplo disso, eu acho que o Felipe está contribuindo com isso agora, com os técnicos no Brasil, pelo menos. Eu vi aquele jogo do Flamengo contra o Fluminense, sem falar do técnico, nada. Cara, mas você vê um técnico não conseguir oferecer uma alternativa diante do que estava acontecendo, deve ser muito desesperador. Quem tem os times com técnicos que não oferecem nada, ficam parados no campo e o time não reage, e ele também não muda, ele também não troca, ele também não pega. Deve dar muito nervoso. Eu não sei mais o que é isso. Né? Tony, deixa o recado ali é a sua câmera, deixa o recado ali para as pessoas te encontrarem, saberem a agenda. Me lembra muito do Clodovil esse momento. Dos shows. Olha a câmera da verdade. Clodovil maravilhoso. Ali você, o espaço está aberto ali para você divulgar o seu trabalho, agenda de show, como é que as pessoas te encontram, teus fãs. Isso. O espaço teu ali. Obrigado, Wilton, pelo espaço aqui, maneiríssimo, gratidão total. Eu acho que a galera está mais do que sabendo que quando você quer... o que eu peço às pessoas é, puxa vida... Para quem tem 20 anos, não precisa muito isso, não. Mas porque para quem tem 30, pô, mano, volta a ter um pouquinho mais de dedicação no seu tempo às artes, a conhecer o que está rolando. As pessoas falam muito de... vou falar pela nova geração mesmo. As pessoas falam muito de... Pessoas que já passaram, que não tem mais essa paciência de ouvir e tal, falam, não, pô,
saudade do que se fazia antes, porque não tem mais coisa nova, legal, não sei o que e tal. Ah, você não sabe como tem coisa nova, legal. Como tem coisa nova, legal em tudo. Para sempre, as novas gerações vão estar sempre inspirando. Elas não precisam fazer a perfeição, mas elas fazem o que precisa ser feito. Elas fazem um retrato do que é agora. Então, assim, não vou te pedir para ver minha rede social, para ver... Não, vou te pedir para ter mais tempo, para se dedicar mais, ouvir mais. Sabe, se você quer... o que está acontecendo com a Soul Music agora? Os jovens, a molecada não está fazendo... Não, cara, a Soul Music, a nova Soul Music do Brasil é incrível. O novo rock do Brasil é incrível. Os novos reggaes do Brasil são incríveis. Os novos artistas do Brasil são incríveis. Então, naturalmente, você vai acabar me vendo lá também trabalhando. Porque quem está olhando, vê quem está trabalhando. Eu estou trabalhando pra caramba. Estou trocando pra caramba. Estou trocando, num momento de muita trocação. E só quero dizer isso. Volta a ter tempo, a se dedicar, a ter curiosidade. Se tem filho em casa, procura saber o que está rolando. Hein? Isso é uma coisa que eu falo com as minhas filhas. Eu tenho uma de 28, 29 e uma de 22. Que vem coisas diferentes. Ouvem coisas diferentes. Mas... Puto, toda hora me passando. Pai, vamos nesse show? Vamos. É muita coisa o tempo todo passando. Então, acho que esse é o melhor legado que eu podia ter com elas de cultura, porque elas ficam me realimentando o tempo todo e eu preciso desse alimento para fazer meu som novo, para fazer meu som, para estar com frescor. Senão eu vou ficar repetindo o que eu já fiz e não me interessa tanto. Se oxigenar com elas é importante, elas te ensinam, né? Eu não entendi. Se oxigenar com elas é importante, elas te ensinam, né? Nossa, trocar, transpirar, fazer as trocas. Não, ensinam pra caramba. E dão uma valorizada, dão tanto carinho. Você já tem mais tempo ali, os caras sabem que você já está ali há um tempo também fazendo e tratam com esse carinho, que nem eu trato um jogador de futebol que eu vi, que ensinou, que falou, mestre, oba. Então é tudo uma delícia. Você alimenta e é alimentado o tempo todo. Mas é claro que isso não é uma prática, eu não estou aqui colocando uma prática. Façam sons com... Não é isso, não. Essa é a minha busca, essa é a minha procura, é o que me dá tesão, o que me dá prazer. Os meus contemporâneos e quem me inspirou, nossa, continuam no meu amor, no meu coração, sem sair de lá. Mas, para o meu trabalho, eu preciso muito. Da mesma forma, como eu atuo também, às vezes você vai me ver atuando cinema, tal. Vou fazer uma peça agora, um musical agora. Isso é muito legal. Fazer um musical em São Paulo, durante 4, 5 meses morando em São Paulo, fazendo esse musical, enquanto estou fazendo os meus shows também. Cara, eu melhoro tanto como cantor cada vez que eu faço um trabalho de ator. Porque para quem trabalha com corpo, trabalha com interpretação, toda vez que você vai fazer artes cênicas, toda vez que você vai interpretar, toda vez que você vai ser intérprete de texto, de corpo, você precisa de um corpo no palco e um palco. Você pisa tão mais forte quando eu vou cantar, eu piso tão mais seguro, eu fico tão mais pronto para aquilo. Eu vejo tão mais coisas no palco quando eu estou fazendo teatro, quando eu estou fazendo televisão, ou cinema, que eu gosto mais de tudo. Então, assim, eu faço para me melhorar também, para me trabalhar. Então, tem muita coisa acontecendo, esse ano vai ser muito louco. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá lá, vai ter podcast. Por enquanto, eu estou muito com o Instagram, mas está vindo aí o YouTube, podcast. Tem feats, tem um álbum novo, que não é necessariamente baile free, mas é um álbum novo, cheio de participações queridas, canções novas, inéditas. Final do ano tem o Cidade Negra, relembrando 30 anos daquele álbum Sobre Todas as Forças, um álbum de 2000. Não, de 95, 96. E é isso, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Obrigado, Tony. Obrigado. Você, não sei, alguma coisa me diz que você teve muito bom gosto na vida, alguma coisa me diz que você é rubro-negro. Sou. Sou. Uma curiosidade só para finalizar. Rubro-negros do meu Brasil. É assim, me entendam, se você é rubro-negro, eu também sou, se a gente é nação, me entendo. Teve uma vez, nessa final do Jorge Jesus e tal, eu fui nessa festa, e eu falei com todos eles, e fiz um doczinho e coloquei no meu Instagram. E falei, porra, mano, bate-papo com todos os campeões, Jorge Jesus, aquele time do Flamengo incrível. Pô, isso vai ser incrível. No meu Instagram vai dar maior troca. Perdi 6 mil. Perdi 6 mil de um dia para o outro. Eu perdi 6 mil... Seguidores? Seguidores.
E aí eu descobri o seguinte, Flamengo incomoda. Ser Flamengo, quando você declara, essas 6 mil pessoas que eram de outros times se incomodaram tanto de eu dizer que sou Flamengo que elas se sentiram no direito de sair. Mas eu só perdi 6 mil seguidores porque os milhões de torcedores do Flamengo eu postei e não vieram. Então, nação, pelo amor de Deus, reconheçam quem é da nação, porque quando a gente posta alguma coisa sendo da nação, a gente perde todos os seguidores que não são da nação, que ficam muito chateados porque eles têm um problema mesmo de você declarar que você é rubro-negro. Então, nação, equilibra aí, pô. Chega aí junto. Mais de 50 milhões no mundo inteiro. Pô, chega aqui pra cá. Não é não? Tony, te agradecer de novo aqui. Como eu falei, eu nunca imaginei que um dia eu ia bater um papo com você e aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, uma conversa. E foi muito legal, porque eu crio um roteiro, não sigo, porque eu deixo o papo fluir. E aí não segui o roteiro, que a gente foi por lugares muito legais. Que eu acho que foi uma delícia. Eu acho que a conversa é isso. Eu me adorei. Talvez se eu pegasse aqui o roteiro, talvez eu fosse repetir algumas coisas que já saíram em outros lugares e o meu autoral não ficaria tão feliz. Então a gente conseguiu aqui que o papo fluísse. Te agradecer. Obrigado, queridão. Ó, eu estou apontando aqui, gente, porque a Geisa está aqui, que é empresária do Tony, que proporcionou esse momento que as pessoas... Beijo querida. Especial para você. Beijo. Tá? Vamos conversar daqui a um tempo, a gente fazer um segundo, que vai ser um prazer maravilhoso. Parte 2. Pode ser musical o próximo. Posso apresentar músicas novas do jura? Pô, eu nem queria. Só de violão e voz. Violão e voz. Perfeito. Mostrar as músicas novas e falar sobre cada música. Pronto, olha que legal, que delícia. Ó, eu vou cobrar, hein? Que delícia, eu vou cobrar. Que delícia. Gente, preciso encerrar aqui. Lamentavelmente, infelizmente, não vou ficar aqui mais 5 horas, mas vai ter a parte 2. É bom que termina no auge. Então, ó, se você não está inscrito aqui no nosso... até me confundi, no YouTube do Só Resenha, se inscreva, pega esse conteúdo, compartilha com todo mundo que gosta de música, que gosta de um bom bate-papo. Não deixe de se inscrever no Instagram, que é o Só Resenha Podcast, no TikTok, que é o Podcast Só Resenha, também no nosso Facebook, que é Só Resenha, tá legal? Esse foi mais um Só Resenha Podcast com o grande Tony Garrido, que agora eu vou contar, fora do ar, vou contar uma história para ele que não deu para contar aqui, mas é muito engraçado. Durante um tempo eu tive um certo ranço de você, mas tem que encerrar aqui. Entra na fila, entra na fila. Esse foi o Só Resenha Podcast, até o próximo. Fui!